Olá, tudo bem? Voltamos para mais um episódio do Mudando Vidas, o podcast de gastronomia do Senac do Rio Grande do Sul, que é gravado aqui de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Tenho um grande prazer de anunciar que hoje a gente vai falar sobre dois produtos que são minha paixão. Eu amo de verdade. A gente vai falar hoje sobre queijos e azeites. Tu gosta também? A gente trouxe aqui duas especialistas, pessoas que realmente sabem muito sobre o que a gente vai conversar. Vamos ver quem é que está aqui com a gente hoje? Tudo bem? Meu nome é Patrícia, eu trabalho com a Queijo Experience, onde a gente traz experiências voltadas ao mundo do queijo, falando todo o universo que tem dentro do queijo colonial, o serrano e o autoral que a gente tem. Eu sou a Bia Dal Ponte, eu sou sommelier de azeites, estudo azeite desde 2004, 2005, também é minha paixão. Tanto é assim que eu fiz dessa profissão de sommelier de azeites a minha ocupação pós-aposentadoria. Então, hoje eu trabalho com treinamento, né, com consultoria, treinamento de pessoas para mercado, degustações, mostras, né, e a divulgação da cultura do azeite. Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou o Matheus, sou professor e coordenador dos cursos de gastronomia, dando pitacos de história como sempre, e hoje estamos aí para um assunto, no mínimo, delicioso. É isso mesmo. Então, eu sou Denise Sefrim, diretora do Senac de Caxias do Sul e do Senac de Vacaria, e tenho a honra de apresentar com o Matheus esse episódio luxuoso, porque em termos gastronômicos, a gente falar de queijo e falar de azeite, principalmente do que a gente conhece que é produzido aqui perto, aqui próximo, que está super estrelado, realmente é um privilégio. Gurias, muito obrigado por terem vindo. E vamos começar. Pode ser contigo, Patrícia? Pode sim. Vamos começar. O que é o queijo, de onde ele surgiu e como é que é o consumo desse produto? Bom, o consumo do queijo, ele vem de anos atrás, dos nossos ancestrais. E esse consumo, o que a gente traz de diferenças é que o queijo colonial, ele foi trazido por imigrantes italianos, alemães. E dentro desse contexto de consumo, primeiramente, ele era como subsistência. E aí, após tendo esse consumo do queijo e entendendo que ele poderia ser utilizado também como para trocas, né, de alimentos entre os territórios. Era uma moeda. Era uma moeda de troca. E ele acabou ganhando espaço não só por ser um alimento nutritivo, né, e que sustentavam diversas famílias. E dentro desse contexto, até hoje, famílias sobrevivem da venda dos queijos, né? E com a evolução que a gente tem dentro disso, o entender as características de cada um, porque muitas vezes a gente pensa, mas queijo é tudo igual, né? E não é assim, porque cada família traz um saber fazer, cada família tem a sua história, cada família tem o seu modo que veio lá de outras gerações de como ele é feito. E com isso ele carrega características não só de histórias, de manter essas famílias, quanto de aroma e sabor característico. Porque a maior curiosidade quando eu entrei nesse universo dos queijos era entender por que um queijo produzido no interior de Nova Petrópolis era tão diferente de um queijo produzido em Gramado, que é tão perto uma localidade da outra. E quando eu quis entender mais sobre isso, eu percebi ali que o queijo não era só um queijo. E aí, encontrar num produto um aroma diferente, um sabor, uma textura, tudo isso acaba puxando mais curiosidades na gente e entender o que é. E aí, através disso, eu comecei a fazer pesquisas para entender o que é diferencial. Qual que era a diferença do básico da gente aqui, entre o colonial e o serrano, por exemplo, né? Então, dentro da produção do queijo colonial, que hoje a gente tem a produção dele com leite pasteurizado, qual a raça de animal que produz esse leite? Qual a quantidade de proteínas? Quais os benefícios que teriam em trazer aromas e aspectos diferentes, né, para o queijo?
E buscando isso, hoje, dentro do queijo colonial, que a gente tem a produção de leite com diversas raças de animais, a gente pode se dizer que tem a raça Jersey, que é aquela mais marronzinha, que ela dá em torno de 12, 18 litros de leite na ordenha da manhã, em torno de 10 litros de leite na ordenha da tarde. Uma vaca holandesa, que é aquela preto e branco, dá em torno de 18 litros de leite de manhã e 15 litros de leite à tarde. Então, tu tem uma produção grande de leite para poder fazer o queijo. Que para fazer o queijo, a gente precisa de 10 litros de leite para fazer 1 quilo de queijo. Quando entra no contexto do queijo artesanal serrano, que era raça completamente diferente do gado leiteiro, era uma raça de corte utilizada para isso, o gado franqueiro, ele produz em torno de 2 litros de leite ao dia. Então, olha a diferença entre raças de animais para a quantidade de leite. E aí a gente começa a entender outras características, porque o queijo artesanal serrano, ele é produzido com leite cru. Então, no leite cru, ele traz as características do território, ele tem ali tudo que acontece, do animal, né? o manejo do animal, o que acontece com o clima, o que muda, né, durante a estação. Então, tudo isso vai estar ali. Tudo tem um porquê, Tudo né? O tem um não porquê. fazer Isso. com o leite cozido, por exemplo. Isso. Diminui, tu restringe ainda mais, né, a Isso. produção. E no queijo colonial, como eu costumo dizer que ele é uma folha em branco, porque você vai pasteurizar o leite, né? Vai eliminar ali todos os micro-organismos existentes e você vai adicionar um fermento, né, para ele ter aquele aroma e aquela característica. Então, você está preparando já o que você quer ali, né? Então, eu quero um queijo mais adocicado, eu quero com molhaduras propiônicas, eu quero ele mais macio. Então, tudo isso através do fermento, tu vai dizer como é o queijo que você quer. Muito bem. Uma baita introdução aí do assunto. Nossa. E aí, Bia, me conta, tu sabe que Olha. eu, há algum tempo atrás, tive a oportunidade de fazer um programa, um episódio com a proprietária de uma indústria de azeite que ela trabalha essencialmente com mulheres, toda a produção, lá em Encruzilhada do Sul, na Costa Doce. Sim. Quem Tá. é ela? Desculpe te perguntar, que eu conheço O praticamente. sobrenome dela é Haas. Eu não vou A lembrar. Glenda. Isso, a A Glenda. Glenda Haas. Glenda Haas. Isso. Sim, a Glenda é dona do Lagar H. Isso mesmo, isso. isso mesmo. E tu sabe que Sim. eu acho que faz uns 7 anos. Ela tava. A Glenda faz um Foi trabalho. antes da pandemia, só pra te ter uma ideia, tá? Então ela tava começando lá. Sim. E eu a convidei para fazer parte dessa mesa redonda. Foi uma mesa redonda online. Uhum. E o mote era realmente a questão de uma produção, de uma industrialização só de mulheres. Então, Sim. na verdade, era muito mais a questão do totalmente Sim. feminino do Uhum. que da produção do azeite. Mas a Certo. partir dali, Uhum. ela falou com tanta paixão daquela Ela é. indústria que eu me apaixonei e comecei a conhecer um pouquinho mais. E ela faz um azeite. Maravilhoso. Ela é da Espetacular. minha cidade. A família dela é da minha cidade. Eu sou de Camaquã e os Haas São de Camaquã. são de Camaquã. Então, Embora há muitos há anos muitos anos estão tenham ido para espalhados, São Paulo, tenham ido para Rio. São Paulo. O Isso. pai dela tem Aham. toda essa carreira numa Caminhada. grande Isso. corporação, né, que a gente Exato. sabe. Sim. Mas queria te perguntar, então, falando sobre azeite Nossa, e já Deus. dando essa introdução para te entender o quanto eu achei interessante. Não, e tu, assim, ó, tu partiu de um azeite top de linha, um produto diferenciado e com um manejo de campo e um manejo econômico e social muito interessante. Eu conheço assim o trabalho da Glenda e ela tem uma preocupação com sustentabilidade. Eles têm certificações internacionais, Sim, fazem todas. reaproveitamento de uma série de coisas. Então, a fazenda dela é um modelo, né, de negócio moderno e de produto E diferenciado. de trabalho com propósito. Sem dúvida. Mas a gente sabe que além dela, nós temos hoje no Brasil tem. e no Rio Grande do Sul Uhum. muitos produtores de azeite que têm se destacado Sim. pela qualidade do seu processo. Exatamente. E tu sabes que é engraçado, no setor do azeite tem muita mulher
que são as gestoras, são as que levam o negócio. Por isso que eu te perguntei quem é, porque eu tenho, assim, pelo menos me vem na cabeça umas 10 mulheres que são as que tocam os negócios familiares na área do azeite, né? E todas elas com um perfil muito semelhante de empreendedorismo e de resultado positivo. Mas assim, ó, falando sobre o azeite, eu estava ouvindo a Paty, e assim, ó, tem muita coisa em comum entre azeite e queijo. Eu estou olhando para o Matheus, porque o Matheus gosta de história da gastronomia, né? Eu também sou uma apaixonada por É história. o nosso mestre em história, né? Isso aí é uma coisa super importante, né? E para contextualizar de onde as coisas vêm, né? Se a gente sabe de onde as coisas vêm, a gente se localiza melhor, a gente entende melhor a nossa história. Então, são 2 produtos milenares, né? São 2 produtos que são, assim, pilares, né, da civilização. Então, o Brasil teve várias incursões no azeite, que também daria a uma série de episódios para contar toda essa história, mas resumindo, a gente vai dizer que 20 anos, nós temos aí uma linha de tempo de 20 anos da retomada do cultivo das azeitonas no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul é um estado privilegiado. Ele tem terroir, ele tem localização geográfica, ele tem clima, tem tudo para ser um excelente produtor, como de fato se tornou. E se tornou numa ação dos produtores, das pessoas, ou fazendeiros que possuíam terras, ou pessoas ligadas ao campo, ao agronegócio, que já na cidade, como com outras profissionais liberais, que resolveram investir. Então, hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos aproximadamente 300 produtores de azeitona, espalhados em mais de 100 municípios. Nós temos aproximadamente 90 marcas no mercado. Temos 22 lagares instalados que atendem as marcas e terceirizam serviços para outras marcas também. Vamos dizer assim, a produção moderna, né, contemporânea do azeite, ela iniciou em Encruzilhada do Sul, na Serra do Sudeste, que é um lugar privilegiado, é um verdadeiro paraíso para as oliveiras. Tem que ir lá conhecer, eu te levo. Precisa Tá, ir, Matheus? porque, Pode olha, anotar. é uma viagem de retorno ao coração do Rio Grande do Sul, as tradições, a vida no campo, a história do Rio Grande do Sul está ali. É o berço de grandes personagens, né, políticas, econômicas, enfim. Eu sou uma entusiasmada por isso e estou aguardando, porque o olivoturismo vai se tornar mais importante ou tão importante quanto o enoturismo. Isso nós temos certeza. Claro, temos as intempéries, né, a natureza. Nós temos 2 anos consecutivos de quebra de safra, com uma frustração enorme de parte dos produtores. Produtores de Caçapava, por exemplo, ao lado ali de Encruzilhada, não conseguiram ter uma gota de azeite. Então, perderam, por 2 anos consecutivos, perdendo, inclusive, o espaço em mercado. Mas o azeite produzido no Rio Grande do Sul, seja na Serra do Sudeste, seja na Serra Gaúcha, nós temos várias experiências muito exitosas, inclusive um olival espetacular aqui em Forqueta. Quando eu falo, ninguém acredita, né? Um azeite premiado internacionalmente, feito aqui na Serra, enfim. Então, nós temos ali um traço sensorial que une todos os azeites rio-grandenses, gaúchos, que é o seu frescor. É um azeite muito poderoso olfativamente. É um azeite que tem cheiro de verde, de folha, de grama,
eu nem sei explicar para vocês. Às vezes tu sente eucalipto, às vezes tu sente carqueja, é folha de oliveira, rúcula. Então, é um cheiro verde. E esse verde traz um frescor que não existe ou existe de forma diferente em outros lugares do mundo. Né? Eu não quero dizer aqui que o azeite brasileiro, o azeite gaúcho, é dos melhores do mundo. Ele está entre os melhores. Tanto é assim... Mas esse é um diferencial. É um diferencial poderosíssimo. E eu estava pensando, a Paty falou, precisa 10 litros de leite para fazer um queijo, quilo de queijo. Precisamos 10 quilos de azeitona para fazer 1 litro de azeite. Então, as proporções da natureza, elas são similares, né? E isso indica, vamos dizer, que o resultado, né, o azeite no mercado, ele ainda, evidentemente, não supre as nossas necessidades, nem tangencia as nossas necessidades, mas ele vem num crescendo de qualidade e de quantidade. A última safra, que foi a de 2022, que foi poderosa, chegamos quase a 700 mil litros de azeite. Uns dizem 800, outros dizem 600, mas vamos deixar por 700 mil litros. O ano passado deu em torno de 70 mil litros. Então, em função da intempérie, prejudicou. Mas a qualidade se mantém. E é uma qualidade e com um traço distintivo que está sendo reconhecido no mundo inteiro. Tanto é assim que no final de semana passada eu estive em Porto Alegre numa masterclass do COI, do Conselho Oleícola Internacional, que estava no Brasil, numa missão de observação, porque o Brasil agora vai ingressar como membro efetivo do COI. Né? Existe toda uma preparação e um ingresso institucional, se faz através do governo. Né? Embora as ações basicamente estejam na mão de empreendedores, né? A participação é do país, não é do Ibraoliva, por exemplo. Então, eles vieram observar, já é o 2º ano consecutivo que estão aqui vendo, e não só no Rio Grande do Sul, mas na Serra da Mantiqueira, no Espírito Santo. Nós temos experiências na Bahia. Quer dizer, o Brasil... Ele vai ser ainda um grande produtor de azeite de oliva. Vamos falar de produção, então. Vamos falar de cadeia produtiva, tanto do queijo quanto do azeite. Vamos começar pelo queijo, Paty. Conta pra gente como é que se organizam, então, esses produtores. A gente teve, tu sabe, esse ano, no início do ano, na abertura do ano letivo do Senac aqui em Caxias do Sul, nós convidamos, então, o chefe Claude, que veio até Caxias, fazer uma masterclass para a comunidade. Fomos recebidos ali no Shopping Világio, né, para fazer esse movimento. E quando nós pensamos em fazer esse circuito gastronômico entre as 3 escolas do Senac da Serra, Bento, Caxias e Gramado, cada cidade escolheu um produto que a representasse para encaminhar. Então, nós enviamos lá para o Rio, para o Claude, ele recebeu esses produtos e ele definiu, então, o prato que ele ensinaria aqui. Naquela ocasião, nós conversamos e o Matheus disse assim, a gente não tem outro produto para mandar. Esse ano eu gostaria muito de mandar o queijo serrano, porque foi o queijo que tinha sido reconhecido recentemente ali, né, como patrimônio e tudo. Vamos mandar o queijo serrano. Então, nós pegamos o queijo serrano de vários lugares diferentes, né, e encaminhamos para ele. Ele optou pelo queijo serrano de Criúva. Isso aí. Né? E eu acho que talvez as pessoas não consigam entender como que eram vários queijos serranos e ele escolheu o de Criúva. Qual era a diferença entre um e outro? E aí tá a questão de como que a gente se organiza produtivamente para falar, que tu já deu uma palhinha ali na tua introdução, né? Mas eu gostaria que tu contasse para quem tá nos assistindo, que tem muitas pessoas que não são aqui do Rio Grande do Sul, que não são da Serra Gaúcha e que não têm contato. E naquele momento, na ocasião com o Claude, ele ficou impressionadíssimo com o produto, né? Porque ele não conhecia aquele produto, ele levou mais do produto, né? Ele quis saber como é que era o processo produtivo, recebeu o produtor daquele queijo especificamente,
conversou com ele por algum tempo para entender como é que era aquele processo e fez um prato com o queijo serrano, um prato tradicionalíssimo francês. Ele disse que o queijo estava extremamente adequado, deu um frescor, né? Foi muito legal Que ouvir esse legal. depoimento de um grande chefe de cozinha que não é brasileiro, que é francês e que é reconhecido mundialmente, usando um produto local nosso. Conta como é que é produzido esses produtos, qual é a diferença entre um e outro. Ok. O queijo artesanal serrano, ele é produzido... Primeiro, a gente começa com uma área delimitada geograficamente, que são 16 municípios no Rio Grande do Sul e 18 de Santa Catarina. Nessa delimitação geográfica, a gente tem o clima diferente, tem uma altitude diferente e os animais que pastejam ali. A alimentação deles é a base do pasto nativo. A gente acaba sofrendo um pouco com isso por questão do inverno e da geada que acaba matando esse pasto, né? Então, para isso, produtores acabam tendo um complemento na alimentação com o plantio de algumas outras pastagens ou introdução de silagem para a alimentação deles para ter a produção, para conseguir ter a produção de leite desse animal. Na produção do queijo artesanal serrano, pode-se ter algumas raças mistas de gado de corte de leite para poder ter uma quantidade adequada de leite para a produção. Quando o produtor vai fazer a ordenha desse leite, ele não passa pelo processo de pasteurização. Ele é ordenhado da vaca e ele vai direto para o tanque para a produção do queijo. Esse leite, ele sai da Essa é uma das vaca... principais características. Isso. Esse leite, quando ele sai da vaca, ele sai em torno de 36, 37 graus, que já é a temperatura ideal para a produção dele. Como ele não é utilizado fermento, por ele ser produzido com leite cru, todos os micro-organismos presentes dentro daquele leite são as bactérias, os micro-organismos que vão dar o aroma, o sabor para aquele queijo. Então, na produção dele, ele é adicionado somente o coalho para fazer o corte da coalhada e o sal. E aí, com isso, o que muda? Porque muitas vezes a gente tem também diversos produtores de queijo serrano, mas a forma do corte que é feito o corte da coalhada diferencia. A exatamente qual temperatura chegou no tanque para a produção do queijo, qual temperatura exata que está o leite? Porque se hoje tiver 36, amanhã estiver 37, também vai dar uma diferença nisso. A pastagem que esse animal se alimenta também vai dar essa diferença. E aí, nessa produção, ele vai depois para as formas e ele fica maturando em torno de 60 dias, que é o período até então adequado, onde as bactérias maléficas seriam consumidas pelas benéficas, para ele poder ter um consumo próprio para a gente. Hoje já tem estudos e pesquisas que demonstram que há um período mais curto disso para poder ter o consumo desse queijo. Porque a curva de acidez dele no tempo que ele vai fazer essa maturação também o diferencia. Então, nessa questão, quando ele pegou o queijo e ele gostou do aroma, do sabor que tinha, qual era exatamente a curva de maturação que tinha esse queijo? Né? Porque se a gente pegar um com 30 dias, ele tem um aroma e um sabor diferente. Se a gente fizer o teste com 60 dias, ele tem outro. Se a gente fizer o teste com 90, 120 dias, ele vai ser outro. Então, numa mesma produção, em um mesmo queijo, a gente consegue ter verticalmente vários produtos. O que muda nisso, que alguns produtores também foram atrás de selos que identificassem ele. O queijo artesanal serrano é o único que tem identidade, denominação protegida. Então, ele tem um caderno de regras também a se seguir, né, para receber esse selo. E ele tem que estar dentro dessa região delimitada geograficamente para poder receber o selo de queijo artesanal serrano. São 16 no Rio Grande do Sul e 18 em Santa Catarina. Então, o queijo artesanal serrano de Santa Catarina é completamente diferente do queijo daqui. Hoje, trabalhando em concursos, onde eu sou jurada, tanto aqui no Brasil quanto fora, a gente consegue entender essas características que o diferenciam. Porque a gente pensar, queijo artesanal serrano, tá, mas tem aqui e tem em Santa Catarina, e é feito de leite de vaca, é tudo igual. Que é o que a maioria costuma pensar, né? Você não precisa nem atravessar o estado, né? Tem vaca, tem Criúva, tem Bom Jesus. Aham. Eu
dia 1º, fui fazer uma palestra sobre turismo, sobre arranjos turísticos lá em Bom Jesus, né? E a discussão era exatamente sobre o queijo serrano de Bom Jesus. E ainda fiz uma reclamação de que eu conhecia vários queijos serranos e não tinha experimentado de Bom Jesus. E aí ganhei um queijo de Bom Jesus para Olha experimentar. só. Maravilhoso. 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 Mas a gente percebe algumas diferenças, mas o entendimento de que por que ele é serrano? Porque ele está dentro de uma região, né? Delimitada geograficamente. Geograficamente, uma região geográfica que é da nossa serra, né? Isso, os campos de altitude, né? Os campos de cima da serra. Uhum. E em quantidades de produção, quantos produtores a gente tem? Tu tem essa noção? Tu tem esse dado? Eles estão arranjados dentro de uma associação? Tem uma associação dos produtores de queijo serrano. Eles, registrados, se eu não me engano, são 6 ou 8, porque tem alguns que estão no processo Sim. já com o pé ali para conseguir o registro. Mas informais tem vários, né? Então, muitas vezes quando a gente pensa assim, mas eu compro da minha avó que é mais barato, da vizinha da minha avó que é mais barato. Mas o que tem por trás? Porque não é só a questão da produção. A gente pensa assim, quando eu comecei com o trabalho com a Queijo Experience, é para trazer o que acontece no campo, né? Esses animais, a questão de bem-estar, eles têm sombra? Eles têm água fresca à vontade? Como que eles vivem no campo? Como que é o tratamento com esses animais? Dentro da produção, quais são as boas práticas agropecuárias? Tem ali quem fiscaliza, quem regulamenta, quem anota, quem registra. Então, tudo isso vai interferir na produção lá na frente. Que nem quando a gente comentou da quantidade de leite que precisa para produzir 1 quilo de queijo, e com esse caderno de regras da produção do queijo artesanal serrano que deve se cumprir, a produção de leite diária desses animais, ela é menor. Então, tu precisa... Olha a quantidade que tu precisa, né, para poder garantir uma produção. Então, acaba tendo também um valor agregado, porque o produtor não pode produzir o queijo e já vender. Ele tem, perante a lei, que ficar 60 dias maturando. Antes disso, ele não pode ser feita a venda dele. Mas não é porque não pode ou não quer. Que garantia que tu tem de levar um alimento para tua mesa, para tua casa, para tua família consumir? Tu tem que ter essa segurança. Porque se a gente tá bem... Quando tem os concursos que a gente recebe queijos de todo o Brasil, conforme o transporte, tu não sabe o que ele sofreu naquele transporte. Então, pode acontecer de ter dado, de ter tido alguma coisa. E quando a gente tem a oportunidade de provar um queijo que ele não estaria adequado para consumo, mas para você entender o porquê, o que aconteceu ali, tu tem que estar bem de saúde. Porque se você for um idoso, pode ter algum problema gastrointestinal gravíssimo. Se você é gestante, pode correr o risco de ter aborto. Se é uma criança que também tem um organismo mais sensível, também é perigoso. Então, a gente busca essas boas práticas agropecuárias, essas boas práticas de fabricação, para poder ter a segurança do alimento que você vai colocar na sua mesa para compartilhar. A gente entende que todos esses arranjos produtivos que se apresentam em determinados tipos de produção são para garantir a sustentabilidade do negócio. Isso. Do produtor, mas que, via de regra, vão garantir um produto adequado para o consumo do cliente, né? Isso. Então, na verdade, o foco é sempre esse, né? Que eu garanta, através da entrega de um produto adequado para o consumo, que da mesa do consumidor para trás, tudo esteja ok, para a gente ter uma perpetuação daquele processo, né? Isso aí. Porque senão a gente acaba não podendo manter. Exato. No caso do azeite, a gente só consegue ter essa certeza do azeite fabricado aqui no Rio Grande do Sul. A gente não consegue ter essa mesma certeza dos azeites commodities, como nós chamamos, que são os importados, que a gente compra um blend, mas não sabe onde veio. É um blend. É um blend, que tu nunca vai saber o que tem lá dentro. A gente não encontra, dificilmente a gente encontra azeite importado de tipologia única, a não ser os que vêm do Chile.
Do Chile, do Uruguai, Argentina, a gente encontra. Os latinos estão muito América mais adequados do Sul, hoje. sim. O resto, eles não conseguem tipificar. Porque a garantia do lucro deles é a compra de azeite no mundo inteiro, a fabricação do azeite ou o envasamento do azeite após a confecção de um blend e a expedição para o mundo todo. E ali na expedição para o mundo todo entramos também nessa questão de não se saber o que aconteceu na viagem. Né? Porque o azeite, assim como o queijo, também é um produto muito sensível. À luz, ao oxigênio, ao calor, ao frio. É uma curiosidade, porque as pessoas olham a garrafa do azeite, por que ela sempre é escura? Porque é preciso ser escura. Para ela não escura. oxidar, tem uma série de situações. E tem produtores que têm assim, a ousadia de fazer a garrafa transparente. Mas são produtores que trabalham no segmento luxo e eles embalam a garrafa transparente em embalagens praticamente herméticas. Né? Então, eles conseguem entregar um azeite premium, digamos assim, ou além de premium, um azeite de luxo dentro dessas características. Mas a verdade é que o azeite precisa dessa proteção para que ele não degrade, né? Vamos falar sobre tipos de azeite ou variedades. Certo. Porque a gente chega para comprar no mercado, tá? Vamos falar sobre o grande consumo aí, né? Sim. Tu falou em blend. Talvez quem esteja nos assistindo não saiba o que é um blend. E aí a gente pode falar de blend para azeite ou para qualquer outro. Eu ia dizer até os nossos próprios alunos, eles vêm com essa dúvida. O que é um blend, o que é um extra virgem, o que é um premium, não é o que tudo é igual? um monovarietal, né? O que são? Então tu pode nos ensinar aqui, com prazer. Então assim, ó, o blend é uma junção de várias monovarietais, tá? Com perfis sensoriais diferentes, guiados por uma intenção. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, eu quero entrar no mercado, eu quero um azeite super palatável, eu quero um azeite que agrade desde criança até idoso, então eu vou ter um perfil sensorial com um baixo amargor, uma picância muito discreta, e um perfil mais suave, com uma persistência menor, etc. Porque tudo é possível fabricar, né? Tu pode fazer um azeite super picante, um azeite muito amargo, um azeite que tenha uma persistência em boca muito prolongada, né? Então, o blend é isso, é como no vinho, né? Os vinhos fazem os cortes, o azeite faz o blend, que é vamos dizer assim, uma junção de vários azeites monovarietais. De várias azeitonas diferentes, várias azeitonas, de vários lugares. Vários perfis sensoriais. Existe, em alguns momentos, aparecem azeites que mencionam, este é um blend da terra. Este é um blend da terra. O que é o blend da terra? Normalmente é um blend, assim, ó, porque quando o olival está se formando, as primeiras colheitas, elas não são muito volumosas. Então, os vários monovarietais plantados, eles dão uma quantidade menor do que um olival de 20 anos, por exemplo. Né? Mesmo que no Brasil o crescimento seja muito acelerado. Por exemplo, na Europa, uma árvore de azeitonas, uma oliveira, leva uns 7 anos para produzir a primeira colheita. No Brasil, em 3 anos e meio, ela já está produzindo, porque nós moramos num país subtropical e aqui as coisas são aceleradas. Né? Então, mesmo tendo essa aceleração que a natureza nos traz, a árvore vai carregar depois de alguns anos. Então, tem alguns produtores que o que eles fazem? Eles colhem vários monovarietais e juntam todas as azeitonas e fazem o processamento junto. Isto é um blend da terra. É fabuloso porque cada colheita ou cada moagem de azeitonas, tu tem um perfil que tem pontos em comum, mas tem
pontos diferenciais também. É fascinante, né? E quando acontece o blend, vamos dizer, de monovarietal dentro, né, do processo, o que se faz? Se colhem as azeitonas monovarietais, se processam em separado e depois se faz o blend. Eu tive a satisfação de já fazer na minha carreira, já fiz 3 blends. E é um exercício muito interessante, porque você vai mexendo com percentuais e quantidades e o perfil sensorial vai mudando, né? É muito legal. Então, nós temos, por exemplo, no Brasil, algumas variedades, né? Alguns varietais que se deram super bem no nosso clima, que é o caso da arbequina. A arbequina é uma azeitona que aqui dá muito bem, e é um excelente produto com um perfil sensorial muito suave, né? Eu não diria doce, porque o doce dentro da análise sensorial é a ausência de amargo e picante, mas é com um percentual muito baixo, né, desses dois perfis sensoriais. Nós temos a Frantoio, que é uma variedade italiana, que também dá muito bem. Nós temos a Picual, que é espanhola, que dá picância na garganta, né? Nós temos a Coroneik, que é uma variedade grega, que dá o amargo, que também são, tanto a Picual quanto a Coroneik, são mais rústicas, então se deram muito bem no Rio Grande do Sul. Nós temos a Coratina, que é, aliás, o meu monovarietal predileto. E para quem está ouvindo, o que é monovarietal? É uma variedade. Por exemplo, é Coratina, é Frantoio, é arbequina, Coroneik, Picual, Ojiblanca, enfim. Só para vocês terem uma ideia, na Itália existem mais de 500 variedades de azeitona. Na Espanha, 380. Na Grécia, mais de 50. É uma coisa absurdamente incrível, né? É claro que dessas variedades todas, tem algumas, as que eu citei, que elas são mais comuns. Por quê? Porque elas se adaptam melhor. Nós temos plantações de azeitonas na África do Sul, nós temos na Austrália, temos na Nova Zelândia, temos para tudo, na China, tem por tudo, né? E, geralmente, essas variedades mais rústicas, elas se dão melhor. Na Itália, nós temos muito regionalismo, né? Então, a Toscana é o melhor azeite do mundo, né? Aí vai para a Puglia, não, o nosso é o melhor. A Úmbria, não, o nosso é fabuloso. Lá tudo é fabuloso, mas cada região tem a sua... e um varietal diferente, né? E o extra virgem? Então, isso aí é a classificação merceológica, como se diz, tá? Então, é o seguinte, na norma brasileira e na norma mundial, que é a norma que o COI, o Conselho Oleícola Internacional, ele regula, existem 3 tipos, tá, de classificação para o azeite de oliva. Então, nós temos o extra virgem, que é um azeite que tem a acidez até 0,8%, menos de 1, portanto. Ele tem um frutado, a presença de um frutado ou herbáceo inequívoco, ou seja, você identifica pelo olfato e depois confirma no paladar. E você tem a presença de amargo e de picante, seja que intensidade for. Esta é a classificação oficial de um azeite de oliva, ou seja, é o top. Em segundo lugar, aparece o azeite virgem. O que é um azeite virgem? É um azeite que não tem defeitos também, e a acidez dele vai de 0,81% a 2%, que já é uma acidez altíssima para o azeite. E ele também tem que ter um frutado ou herbáceo, tem que ter a presença de um amargo e picante em diversas intensidades. O terceiro tipo é o que se chama de lampante. Lampante, o nome vem de lâmpada. Por quê? Porque o azeite era utilizado na antiguidade para alimentar, era a fonte de luz, né? Era onde se obtinha a iluminação.
E o azeite lampante, por analogia, é aquele que não se destina ao consumo humano. Ele não pode ser consumido, ele é proibido de ser consumido pelo homem. Se aí vocês me disserem, tá, mas e aí, se alguém tiver lampante e tal, não vai acontecer nada. O que vai acontecer é se a pessoa consome muito lampante, aí vai se encher de radical livre, vai inflamar e tal. Na verdade, nós consumimos muito azeite lampante aqui no Brasil, achando que é extra virgem. Isso é uma constatação e o Ibraoliva tem feito um trabalho muito importante, que é o órgão, o Instituto Brasileiro de Olivicultura, tem feito um trabalho enorme em cima da regulamentação do setor e do impedimento de entrar no Brasil produtos de baixa qualidade. Né? E outro fator muito importante na classificação do azeite de oliva é que ele é um dos únicos produtos no mundo que, para ser classificado, ele precisa de 2 análises. A química física de laboratório e a análise sensorial. Né? Então, essa questão da corrida pela acidez é uma coisa que as pessoas têm que relaxar, não esquece a acidez do azeite. Ela é um dado importante de classificação? É norma? Só que o paladar humano não está calibrado para perceber a acidez do azeite. Até porque cada um vai ver de um jeito, Não, mas não tem, porque a gente pensa acidez, a gente pensa em limão, a gente pensa em abacaxi, mas a acidez do azeite é química, não é sensorial. É química, é a presença de ácido oleico livre. Tem nada a ver. Então, às vezes, mas esse azeite dá uma coisa na garganta, ele tem uma acidez ótima. Não, aquilo é picância, não tem nada a ver com acidez. Muito bem. Gurias, vou fazer uma pergunta que, para nós, assim, foi o que nos fez convidá-las, né? Então, vamos sair da produção e vamos entrar dentro da cozinha do restaurante. Maravilhoso. Como que a gente utiliza esses produtos tão nossos e que a gente precisa, de fato, valorizar, difundir e tornar consumíveis, no sentido de atender a mais pessoas através dos cardápios dos restaurantes. Né? Como que a gente introduz, como que a gente amplia a participação dos 2 produtos, do queijo que é produzido aqui, do azeite que é produzido no Rio Grande do Sul, dentro dos nossos restaurantes, ou se há uma outra forma, tá? Porque para nós é muito importante que eles sejam agregados nos cardápios, tá? Porque a gente sabe que tem outras formas de comercialização, outros canais de venda. Mas aqui a grande pergunta é, assim como o nosso amigo Claude usou o produto de fato, para transformar um prato que existe e que é reconhecido mundialmente, como que a gente usa esses produtos, né? Como que a gente... Eu ia comentar para os jovens dinâmicos, que nem eu digo, para você que acha que queijo só existe gruyère, parmesão, ou para você que acha que só azeite bom é azeite europeu, né? Como é que a gente quebra esse paradigma, né? E transforma esses produtos em estrelas de cardápios locais. Né? Primeiro ponto. Só vou fazer uma pergunta. Eu posso experimentar o queijo? Deve. Porque Deus, como falar sobre queijo não que a gente queijo, tá aqui, né? Eu nem perguntei que queijo que é depois. Tu apresenta o queijo para quem tá assistindo. Uma pena que eles não podem experimentar, né? Mas eu tô aqui salivando já há um tempo. Pode provar, então. Ele é um queijo colonial. Ele tem a adição de nozes. Antes da gente consumir... Faltou o azeite. Olha, e eu peço desculpas pela falta de criatividade, eu podia ter trazido. Mas antes ainda da gente pegar... Chegando na pergunta, né? Quando a gente tem um queijo sobre a mesa, o que a gente faz? A gente pega e come. Quando a gente fala em como trazer para a gastronomia, educação do consumidor. Por quê? A gente pega um queijo... A gente vai tocar nele. Eu trouxe ele já com 40 minutos fora de ambiente refrigerado para ele ficar nas características sensoriais dele de toque. Tanto que vocês podem pegar o queijo e tocar nele para sentir a maciez. Se ele vem já direto do refrigerador, ele tá mais duro, firme, queijo. ele tá duro. E ele não tem
tu acaba não sentindo os aromas dele. Então, se você pegar ele, você pode notar aqui, antes eu vou perguntar, que aroma vocês sentem quando levam ele ao nariz? Vou ter que experimentar de novo para poder fazer Isso, responder essa pergunta, você tá? toca nele, ó, você pressiona com a mão mesmo, assim, com vontade, e leva. Paty, eu sinto uma coisa assim meio palha, meio palherino, sabe? Palherino é em italiano, estou falando, misturando aqui. Mas é um aroma de palha, de folha seca, É de algo pasto seco, Uhum. algo assim. E vocês mais sentem amadeirado, também... assim, no caso. É. Assim, Isso deve-se às notas de nozes que ele tem na adição dele. Ele tem nozes dentro dele. Mas, além disso, o que mais vocês sentem? Vocês não sentem um aroma de Fermento doce de leite? Deixa eu ver se eu... Aroma de iogurte? O de iogurte Quebra ele pra mim é próximo. presente. ao nariz. É aquele aroma lácteo que eu chamo. Isso. Uhum. Né? É. E aí, para a gente poder trazer isso, é a educação do consumidor. Quase Por quê? floral aqui dentro também. Conhecendo o processo, né? Hoje eu sou acadêmica também de medicina veterinária, porque através do trabalho novamente da Cage Experience, antes de ser formada como veterinária, a gente faz o trabalho do lado de fora da porteira com o pezinho dentro, né? E com um trabalho... Parêntese, essa é a essência do nosso... trabalhar todo o ecossistema. Isso. E aí, como médica veterinária, de poder trabalhar também do lado de dentro, eu tenho tido experiências ou estágios que eu tenho feito diretamente com o produtor lá dentro da produção e fazendo o acompanhamento, porque todos eles têm buscado melhorar para valorizar o produto que ele já tem, para conseguir atingir maiores mercados e poder mostrar quais são as diferenças que tem, porque hoje muitos produtores não sabem explicar sobre o próprio produto. Então, através do trabalho da eQueijo, que eu venho como queijista, que seria especialista em queijos para trazer a diferença e a qualidade de cada um que tem, dentro dos concursos, tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto fora, os queijos do Rio Grande do Sul têm um espaço gigantesco. Assim como a Bea comentou que o azeite em determinado país é melhor, cada um vai defender o seu, assim como Minas também vai dizer o nosso queijo é o melhor, né? Mas cada um com suas diferenças, com as suas tradições que vêm de gerações na forma de produzir, né? E com isso, os nossos produtos daqui têm ganhado destaque, têm ganhado mercado, mas a gente precisa, novamente, educação do consumidor, explicar como que ele é feito, qual que é o processo, o que que tem por trás disso. Tanto que no nosso trabalho, agora no próximo mês, a gente vai lançar um clube de assinatura local de queijos, justamente para mostrar como que é a vida no campo, como que é feito esse trabalho e como que esse produto chega até a cidade. Então, através desse trabalho, não é só sentar na frente de um computador, selecionar um queijo, mandar vir e entregar na sua casa. Não, a gente tem esse contato direto com o produtor para entender a produção, calendário vacinal desses animais, como que ele é feito, quais as regras que são seguidas, boas práticas de fabricação, boas práticas agropecuárias, para depois ele poder chegar na sua casa. Porque muitas vezes a gente tem mercados e empórios que não cuidam como que é feito o transporte desse alimento e manter a refrigeração dele, porque ele é um produto que, assim como ele é aberto hoje, se a gente guardar ele aberto na geladeira, o frio vai queimar, vai ressecar, vai rachar, e aí ele já vai ser diferente do que a gente consumiu no dia anterior. Então, todo esse cuidado faz a diferença nisso. E através dos concursos que os produtores querem melhorar, porque alguns produtores tinham aquela resistência, eu não vou participar de concurso porque se eu não ganhar medalha, meu produto não vai ser vendido. E não é isso. Mesmo que o produtor não ganhe uma medalha, o feedback que ele recebe de pessoas dando dicas, sugestões de como melhorar aquele processo, que às vezes é um mínimo detalhe na temperatura ou no corte da coalhada que vai fazer a diferença disso. Semana que vem eu embarco para Mato Grosso no primeiro concurso de queijos do Mato Grosso do Sul. Então,
Já é outro estado com outras características de queijos, com outros modos de produção, muitos que acabam não vindo de gerações anteriores, mas criando novos produtos, que hoje a gente tem também a produção de queijo autoral, que os produtores buscam visitar outras queijarias, outros estados, outros países para conhecer o modo de produção e trazer para sua propriedade, mas deixar nascer o que vive ali. Tanto que as câmaras de maturação em alguns estados também são de pedras naturais, que o controle de umidade e temperatura é feito dentro do próprio ambiente, que também vai trazer queijos totalmente diferentes. Então, na produção desse queijo autoral, o produtor também tem a oportunidade de colocar o nome que ele quer naquele queijo, e não tipo alguma coisa. E quando ele chega no restaurante, como é que a gente serve ele? Como é que a gente pode aproveitar esse produto? Bom, a principal apresentação dele poderia ser até como uma entrada, mas com sugestivo de explicar de onde ele vem, como ele é produzido, qual tipo de vaca que é utilizada, a raça desse animal que tem ali, e qual a intensidade daquele queijo. Porque tem alguns que a gente pode usar não só no café da manhã, como no almoço, num lanche da tarde ou numa janta, né? Então, é uma harmonização. Então, trazendo essa definição de grau de intensidade, com o que ele pode combinar, porque hoje, se a gente pensar numa ricota, muitas vezes a gente pensa, mas uma ricota. Mas tem modos de usar uma ricota como complemento num pão de fermentação natural, tostado. E a gente volta daí para a educação do consumidor. Novamente, tudo volta na educação do repertório consumidor. alimentar, né? Como que tu consome as coisas, né? Isso, e aí se ele experimentar aquela ricota no restaurante, num pãozinho de entrada, ou num café da manhã de um hotel, com um fio de azeite, um fio de mel, pedaços de figo em cima, com frutas, torna ele, além da apresentação dele, né, de ficar atrativo para o paladar da gente, para os olhos, um sabor e aroma que vai se juntar com os outros ingredientes da região que tem ali. Então, buscando também essa regionalidade de colocar outros itens que tem aqui na nossa terra. É maravilhoso, né? Eu estava ouvindo a Paty falar e eu tenho uma experiência de restaurante, né? Que eu abri com a minha filha, mas que agora segue só com ela. A Carol usa... nós temos um parmegiana, tá? Que é um prato... o restaurante é um restaurante de almoços, não é um restaurante de experiência, não é um restaurante de lazer, como é à noite, por exemplo, muitos que tem aqui em Caxias. Então, ela serve um parmegiana e ela coloca dentro do molho de tomate que vai sobre o bife à milanesa, queijo colonial. Então, o molho, ele muda de performance e as pessoas dizem, mas que gostinho, o que tem aqui dentro? Porque não é o parmesão que vai em cima, ela põe o colonial, ela faz um uso, estou dando esse exemplo porque está dentro de casa, né? Mas vindo para o azeite, eu concordo, assim, totalmente com a Patrícia, é questão de cultura do gosto, é a educação do consumidor, mas antes da educação do consumidor, nós temos que educar os compradores, o pessoal que só olha o número. Os compradores das grandes redes. Alô, galerinha da planilha do Excel. Os donos de restaurante. Eu tenho um discurso que as pessoas já me ouviram fazer muitas vezes e já fiz também para os donos de restaurante e que diz o seguinte: o que adianta comprar ingredientes de alta qualidade, fresquíssimos, cortes de carne diferenciados, laticínios de boa qualidade, tudo de boa qualidade, fazem uns pratos excepcionais, os agnolines, as massas, os molhos, tudo que vocês quiserem, trazem à mesa e na mesa tem um azeite de péssima qualidade, que se for usado como se deve para condimentar o alimento, vai estragar tudo, vai botar fora todo aquele investimento e a busca de um ingrediente diferenciado de alta qualidade, porque está botando um azeite defeituoso em cima.
Então, assim, a pessoa diz, mas é caro, o azeite de oliva é caro. É claro que é caro. O que é barato? As pessoas têm que entender a percepção do caro, barato, valor. Por exemplo, uma comida feita com azeite de oliva, ela tem um perfil sensorial e gástrico diferente. Ela não pesa no estômago, ela não estufa, ela não dá refluxo. É um negócio diferente. Por quê? Porque o azeite de oliva é um alimento funcional por natureza e ele imanta a comida com todo aquele potencial, aquelas, digamos assim, os valores de saudabilidade que estão dentro dele. E aí, hoje de manhã, eu estava no Instagram vendo um post de um restaurante de São Paulo, onde um chefe super competente estava apresentando empratamentos, né? E ele fala, né, que azeite de oliva não pode ser usado na cozinha porque deixa amargo a comida amarga, e ele precisa usar o óleo porque o óleo queima e dá a reação de Maillard mais fácil. Eu fiquei pensando, de onde é que veio isso? De onde é que tu tirou isso? Na verdade, essa coisa o azeite de oliva é o que tem o ponto de fumaça mais alto. É só o dendê que se iguala a ele, 240 graus. Enquanto um óleo de semente degrada a 50, 60, 40, nem sei mais, Matheus, tu sabe mais que eu. O mais comum que a gente usa, ele vai degradar acima de 170. Então, é uma temperatura baixa comparada. Exatamente. Então, quer dizer, isso a gente poderia entrar numa questão técnica, mas eu vou ficar só na questão do gosto. Só no organolético. Exatamente. Então, o que acontece? Um restaurante tem que pensar nisso. Segunda questão é o transvase. O transvase é um problema de contaminação, de tudo que tu pode imaginar de ruim, porque aquilo que está dentro do vidro já está degradado, já está fermentado, já está ranço, né, já está tudo. Aí tu pega e bota aquela de bombona lá dentro. Então, é assim, é o horror em cima do ruim, do pior, tudo que tu pode imaginar. E um restaurante lindo, com uma decoração, um cardápio maravilhoso. E uma apresentação linda. Tudo de bom. Peca no sabor do azeite. E aí eu olho, eu tiro esse azeite daqui. Tira esse azeite daqui, não dá. Então, assim, mas o que eu ponho? Não bota nada. Não põe nada. Deixa sem. Bota um vinagre de boa qualidade, que é barato e tem coisas maravilhosas. Bota sal. Não bota, não oferece, não gasta o teu dinheiro num azeite que vai te trazer experiências ruins. Com certeza. Gente, eu tenho que contar para vocês que já faz 1 hora que a gente está conversando e a gente não conseguiu vencer metade da pauta. Nós vamos ter que ter um segundo programa. Porque a gente teve alguns momentos... vibrante a gente teve assunto. assim, ó... Eu fiquei o podcast todo em silêncio, aprendendo, fazendo anotações para quando chegasse a minha hora de brilhar, mas E não deu, não cara, deu. não deu. A gente já tem 1 hora. Mas eu vou ter que pedir isso para vocês, aqui o pessoal... vontade de prova. A gente vai ter que fazer um segundo. Então, eu vou deixar um spoiler. Eu trouxe uma inovação de um queijo autoral e a gente deixa pro próximo, então. Não, eu acho que a gente pode fazer. E aí eu também vou trazer as amostras de azeite. Não, eu acho que a gente tem que fazer. Porque a gente fez assim, ó. Não foram muitos que a gente teve um segundo programa. A gente teve do vinho, que sim, daí a gente falou sobre as harmonizações. Eu acho que a gente pode fazer esse combinado, tá? Sim, tem muito A gente assunto, teve né? o da cerveja também, que o pessoal pediu muito a segunda e a gente fez. E teve mais um que a gente teve... vinho... Que a gente repetiu o assunto. Não, acho que foram esses dois. Foram esses dois. E agora a gente vai ter com vocês. Então, o que eu proponho? Porque era bem onde eu ia entrar agora, nas harmonizações. O que harmoniza com o quê? E a gente pode propor, então, um segundo, aonde a gente vai trabalhar a harmonização entre queijo e azeite. Perfeito. E a gente pode, talvez, introduzir alguns outros itens que vocês vão pensar, mais focado na harmonização, que eu acho que é algo que vai agradar demais as pessoas. Sim. Exatamente. Tá? Porque a gente eu vai acho ter lindo isso.
um outro episódio só sobre temperos, que também vai ser uma coisa bem legal. Já tô dando spoiler pra quem tá em casa. Mas, gente, 1 hora e eu juro pra vocês, eu não passei da primeira parte aqui da Vai pauta. dizendo. E é É muito bastante- rico. É muito rico. Informação. São 2 setores, assim, extraordinários. E eu né? acho que eles são complementares, São. realmente, porque é pra gente demonstrar o que a gente produz. Sim. Então, eu vou pedir pra vocês essa gentileza da gente poder agendar pra próxima gravação a gente já fazer esse segundo momento. Muito bom, excelente. Pode ser? Claro que sim. Tenho certeza que o pessoal que tá em casa tá batendo palma que vai ter a certeza. parte 2. Ai, que legal. Então, vou Feliz. pedir para que vocês se despeçam, deixem os arrobas pro contato e em off é que a gente já vai combinar a próxima, a próxima gravação. Vamos começar por ti. Tá bom. Muito obrigado pelo convite, me senti honrada em vir compartilhar, né, o nosso trabalho de um assunto com tanta informação, tão rico A em gente só tá na produção por conteúdo. enquanto, né? A gente mal entrou na cozinha. Tem muita coisa para falar. E agradeço o convite, até quando surgiu, né, o convite, eu disse, gente, o que combina com queijo? Aveia, azeite. Na hora eu mandei uma mensagem para ela, disse, tem que ser aveia. Então, muito obrigado pelo espaço, por poder divulgar também o trabalho, a tradição que a gente tem na nossa terra desses produtos, que tem muito assunto para falar, muita coisa bacana. E fica combinado o próximo aí. Qual é o arroba? O arroba é queijo.experience. A partir dessa semana, a gente vai começar também a divulgar o clube de assinatura local, onde você Daí já vai ser bem recebe... legal, porque tu pode fazer... Isso, onde você vai receber o Merchan bem queijo na legal, porta né? da sua casa e de diversas regiões do Brasil. Muito bem. Legal. E eu quero dizer que eu estou extremamente feliz, porque eu estou sentindo que nós estamos crescendo nessa missão que o Senac faz muito bem, né, de trazer para as pessoas a informação, trazer a cultura do gosto, trazer a experimentação e o entendimento, não só do que é a gastronomia, o que é a comida e qual é a importância de a gente valorizar o que é da nossa terra. Isso é o maior traço distintivo e é o que mais tem atração em termos de turismo. Fazer coisas que todo mundo faz no mundo não é atrativo. Fazer coisas que são nossas e que têm a nossa personalidade, a nossa história, é extremamente atraente. Então, eu estou muito feliz de estar aqui participando. É uma oportunidade de ouro, né, que eu estou aproveitando para divulgar o azeite e a sua cultura. E eu agradeço muito a Paty por ter me chamado, a vocês por esse espaço. Espero que esse podcast continue por muito tempo. Contem com a gente. Sim, Que porque lindo. até eu estava lendo aqui o termo, né, mudando vidas. São muitas vidas que a gente consegue mudar através disso, né? Até mesmo dos produtores, de levar... Regiões inteiras, a metade sul do estado está isso. sendo resgatada pelo azeite, gente. Com certeza, Isso com aí, certeza. diversas- Eu que sou de lá, eu assino embaixo. É verdade. essa Tá mudando, afirmação tá é mudando isso, as as famílias, as regiões pessoas têm verdadeiras. trabalho. Uhum. É outra perspectiva. Com Essa é a nossa meta, mudar vidas através da educação. Aí. Então, agradecer às meninas. Muito obrigado. Obrigada pelo menino. Muito obrigado. Como eu falei pro pessoal, hoje eu fiquei em silêncio porque eu estava anotando, aprendendo. Eu nem consegui contar a lenda do queijo feito pelos anjos. Eu nem consegui contar a briga entre Apolo e Atena, que se terminou por causa de uma azeitona, mas vai ficar para a anotar próxima. Isso aí. É muito legal esse mito. Então, gente, vocês me encontram no @troglio36. Também sigam a página do @Senac Caxias para saber todas as novidades dos cursos de gastronomia e das outras áreas afins do Senac, como tecnologia. E fiquem aí ligados nos próximos episódios que estão por vir, que vai ter muita conversa bacana. E vamos aí agora com a pressão da audiência. Aguardamos o próximo, meninas. Com certeza. E eu sou Denise Sefrim, tu me encontra no @Denise_Sefrim, mas principalmente no @Senac Caxias do Sul,
onde tu encontra também todo o portfólio dos cursos do Senac aqui de Caxias, da área de gastronomia e todas as outras áreas que a gente atende. Mas eu queria deixar uma frase assim que eu achei que foi bem legal. Ó, o terroir do Rio Grande do Sul não está apenas nos campos, está na mesa, no conhecimento e no orgulho de quem escolhe produzir e consumir com identidade. Então, te convido a conhecer os nossos produtos locais, a utilizá-lo nas tuas preparações, a realmente experienciar, né, tudo que a gente produz, porque a gente só produz coisa boa, com certeza a gente assina embaixo. Foi um grande prazer ter te acompanhado aí na história do queijo e do azeite aqui do Rio Grande do Sul nesse episódio, e é uma promessa para ti o segundo episódio, porque a gente ficou super curioso, não só das histórias que o Matheus vai contar, mas principalmente da harmonização que a gente vai fazer com a Patrícia e com a Bia. Um grande abraço para ti e até o próximo episódio.